Com a Revolução Industrial, as mulheres vão à luta por cidadania e seus direitos civis. Em 2021, será que isso mudou? Meu nome é Gerson Lopes e esse é o Hongcast. Oi, gente, aqui é a Dani e a gente tá hoje com a Liz, Gente, a Maria, Oi, galera, tudo bem? com a Bárbara. oi, tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante na nossa sociedade e eu quero saber de vocês sobre o ponto de vista que vocês têm referente ao feminismo. Eu achei muito legal vocês trazerem esse tema e a introdução do Gerson, da gente voltar lá pro passado, e é muito bom pra gente levantar essa reflexão, porque às vezes a gente olha pro atual contexto, principalmente o nacional, e você fica, tá, mas não mudou nada, tem muita coisa ainda, tem uma luta muito grande pela frente. Mas é legal a gente olhar passado e ver todas que as nossas avós, as nossas tias, as nossas mães, todas essas mulheres deixaram pra gente, e a gente teve um grande avanço, sim. Foram passos muito importantes, né? Pra mulheres como nós, tá aqui falando, foi graças a luta dessas mulheres, então a gente já conquistou muita coisa. Só que ainda falta uma caminhada muito longa, mas é bom, né, a gente olhar pra esse passado e refletir que cada detalhe, cada passo foi muito importante. Eu gosto muito dessa questão de levantar essa diferença, porque a sociedade confunde muito o papel biológico da mulher com o papel social, e acho que um não tem nada a ver com o outro, não pode sobrepor. E é muito legal não só mulheres discutirem sobre isso, mas levar essa discussão na nossa sociedade mesmo. Acho que só quando a gente vê o posicionamento da mulher num todo, assim, a gente começa a falar sobre mudar a estrutura social. E se a gente quer mudar a nossa estrutura social, as desigualdades e várias outras coisas, né, que assolam o nosso cenário, é pensar no lugar da mulher, assim. Porque é incrível, né, gente? Aqui, não só no Brasil, mas a população mundial, a maioria são mulheres. Mas no cargo de liderança a gente é minoria, né? E você fica pensando, nossa, mas a gente é a maioria, tipo, a maior parte é mulher. E cadê as nossas vozes? E sempre quando a gente tem que pensar, né, tem essa pressão externa e tal. E quando a gente olha pro outro lado, já não é da mesma forma, né? Ele já tem um lugar, o homem, né? Ele já tem esse espaço. E aí, quando a gente invade, a gente ainda é oprimida de certo ponto, né? Tentam calar como ignorante, né? Às vezes, como que o pessoal fala? Arrogante e nunca... Não, ela tem espírito de liderança. Não, ela é arrogante. Tem várias diferenças, assim, mas são barreiras que é muito interessante, assim. E aqui no Brasil são vários destaques importantes. Eu gosto, assim, de pensar nos pequenos avanços. A gente já teve uma presidente mulher. O primeiro voto também foi aqui, feminino. E são pequenos detalhes. Mas eu acho que é um assunto muito importante, sim. Eu tive contato tarde. Eu comecei a entender essa questão da mulher no ensino médio através da Simone de Beauvoir, quando eu estudei a Simone. E eu recomendo a todas, assim, a todos mesmo que querem entender um pouquinho do que é o feminismo mesmo. Porque a gente não tem ideia, né? A gente tem uma visão muito machista, ou então sobre uma visão mais do feminismo radical, quando a gente começa a estudar e a entender do que realmente se trata, que a gente tá falando de equidade pra todos, né? E aí eu adoro a Simone de Beauvoir, que foi a minha abertura. E aí depois que eu tive consciência, né, como mulher preta, e aí eu tive acesso também ao movimento, e aí a gente vai falando sobre interseccionismo e outras coisas, e me abriu pra esse outro lado, assim. E aí eu me descobri realmente como mulher. E eu gosto muito, muito daquela frase que a gente não nasce, né? A gente torna. E a gente, mulher, já tem aquele senso, né? Desde criança, meio que a gente é mulher. Mas a gente vive as consequências disso e não entende muito, mas você tá lá fazendo parte do processo. Então é muito legal quando a gente levanta a voz e tenta entender esse processo e saber que dá pra mudar, sabe? A gente olha pras crianças e pra nossa família e vê esperança, saber que eu posso mudar isso. Não é porque eu nasci numa família machista, homofóbica, que eu vou continuar reproduzindo isso. Gente, acho que eu falei muito, né? Tá ótimo. Imagina, arrasou. Quem sabe do assunto Arrasou. fala. Exatamente, né? Quem domina faz ao vivo. É isso mesmo. E você, Berly, o que você acha sobre o tema? Olha, Gerson, o tema em si, sabe, é um tema que sempre vai gerar muitas discussões, né? Pegando até alguns ganchos aí da colega agora, a gente sabe que o feminismo, o intuito dele é buscar o quê? A igualdade, né, entre os gêneros. Mas hoje, até mesmo pela sociedade que a gente
vive, nós mulheres, a gente sofre mesmo com o feminismo, a gente sofre muito com isso. Tanto no mercado de trabalho, tanto no ambiente estudantil, até mesmo dentro da família da gente também, né? Apesar que isso também reflete muito a educação que vem dos antigos. Então, por isso, hoje a gente também sofre muito com isso, porque nós mulheres, mesmo com essa total autonomia de a gente lutar pelos nossos direitos, mostrar que nós temos voz ativa, a gente ainda sofre muito com isso. Como no mercado de trabalho, como a Babi citou. Às vezes, mesmo que a gente tenha um poder de liderança, um cargo de alto escalão, a gente sempre vai se deparar com comentários tipo que, nossa, que arrogante, você acha só porque é mulher, mas eles não sabem o quanto que a gente lutou para poder conseguir um lugar ao sol, né? E principalmente também quando uma mulher consegue chegar para que homens e mulheres tenham o mesmo direito de tudo, de fala, de poder ter o mesmo salário, de poder andar na rua com a mesma segurança, de poder viver igual de todas as formas e ter a sua liberdade totalmente cedida, porque é isso que a gente busca só busca a igualdade, nada mais que isso, né? A gente tem que tirar muito, a gente tem que, além de ser feminista, a gente tem que explicar para as pessoas que a gente não tá querendo que homem seja menos que a gente, pelo contrário, a gente super entende essa relação entre homens e mulheres, entre pessoas, para que isso seja igual, para tudo que a gente faça seja taxado como igual. Homem e mulher pode trabalhar em qualquer cargo, ter qualquer tipo de direito civil perante a sociedade, e é isso que a gente busca, né, desde o começo. Eu digo assim, desde o começo, porque quem começou essa luta começou por mim, não estaria aqui se não houvesse essa luta. Então, essa luta é de todos nós, até de homens, os homens também, que agradecer por tudo que já aconteceu referente ao feminismo. Então, você quer dar alguma palavrinha, Dani? Que elas falaram basicamente tudo, né? Mas assim, eu acho que o feminismo, ele é uma ação que realmente veio pra não só mudar a sociedade, mas dar também mais liberdade pra nós que somos mulheres. Se a gente for olhar pra nem nossas vós, nossas bisavós, antigamente elas não tinham direito nem de falar com uma outra pessoa se não fosse através do esposo. Era algo tipo, é como se vivesse dentro de uma caixinha e precisasse de um homem pra poder ter voz na sociedade. E graças a quem iniciou essa luta, como a Alice falou, hoje nós podemos correr atrás dos nossos direitos, ter o direito de falar, de expressar nossa opinião e conquistar o nosso espaço na sociedade. Então eu acredito que o feminismo seja muito importante para todos, realmente. Sobre o feminismo, né, existe um certo tipo de preconceito até mesmo com as próprias mulheres que não entendem do assunto específico. É por isso que a gente tá aqui, né, para abrir um pouco a mente tanto de algumas mulheres quanto dos homens também, da sociedade em si. Porque eles acham que o feminismo é o quê? A mulher andar toda peluda, né, andar fazendo o que alguns grupos fazem por aí, mas aí eu quero ouvir de vocês como mudar essa opinião. Eu, particularmente, acho que pessoas pensarem, né, toda feminista, ela vai querer, né, não se depilar, ou ela vai querer andar fazendo qualquer tipo de manifestação e mostrar os seios, ou qualquer outra coisa que as pessoas achem. A ideia do feminismo mesmo, puro e sincero, que foi buscado desde o começo, é a mesma coisa que a gente achar que todo cara agride uma mulher, todo cara vai abusar sexualmente de uma mulher. E não é isso que acontece, nem todos os homens abusam sexualmente das mulheres, de companheiras, enfim, e nem todo homem agride a mulher, né, se acontece alguma coisa em algum relacionamento. Então, quando a gente pensa que toda feminista, ela vai querer fazer barraco, ela vai, ou qualquer outra coisa que as pessoas dizem muito, né, que elas levam a ideia do extremismo, porque assim, o extremismo, ele vai de todas as formas. Ele tem o extremismo no religioso, existe extremismo de várias formas. Então, quando a gente pensa que toda feminista vai fazer isso, a gente tá só vendo o lado extremista e não vendo a real ideia do movimento, que é a busca do direito, da igualdade entre homens e mulheres. É puramente isso. Não há mais nenhuma outra fórmula mágica por trás disso. É só isso que a gente busca. Eu concordo plenamente com o que a Alice falou, sabe? Existem grupos por aí que utilizam, né, do idealismo do feminismo para poder fazer alguns tipos de atrocidades, né, que eu acho que foge totalmente do foco. Eu acho que o objetivo do feminismo, como a gente já abordou desde o início, é que mulheres lutamos por igualdade, tanto no seio familiar quanto no mercado de trabalho e na sociedade em si. E tem muita gente, até mesmo por falta de conhecimento, de preparo, que eles utilizam
eu acho que qualquer tipo de baderna você pode se julgar um ato de feminismo. Eu, por exemplo, eu sou a favor de tudo que é benéfico para nós mulheres. Lógico, porque nós já vimos de uma educação igual a colega citou, que a gente não poderia nem falar antigamente, as mulheres não poderiam nem falar com alguém na rua sem ser por intermédio dos maridos, pais, irmãos e até mesmo muitos casamentos arranjados naquela época. Então, o intuito do feminismo é dar voz ativa para a mulher, para que ela possa ter uma posição social dentro da casa dela, no mercado de trabalho, qualquer lugar que ela esteja. E tem muitas pessoas que usam esse padrão totalmente fora do contexto. Então, isso que acontece não é um feminismo em si, e sim são pessoas totalmente despreparadas que utilizam disso para poder não só confundir, né, a cabeça de muitos, mas para mostrar um lado negativo, né, de algo que realmente não é para acontecer. Eu acho que é bem isso, exatamente. Eu acho que a melhor forma é combater com a informação, né? Porque isso é muita falta de informação e eu acho que as pessoas, para entender melhor, precisa se ver fora da sua realidade. Eu acho que se ver fora dessa caixa. Não adianta eu, com o meu pensamento de homem hétero, branco, tentar entender a realidade de uma mulher periférica, sabe? Então, é outra realidade, infelizmente, são barreiras, são limitações diferentes que a sociedade cerca. Então, pra você entender um pouco do feminismo, você precisa tentar se colocar no lugar dessa minoria. E aí, quando a gente fala muito, como as meninas estavam falando do extremismo, às vezes a gente precisa do radicalismo para ter uma visibilidade. Acho que a gente não teria conseguido chegar no nível que tá, conquistado esses direitos, se uma mulher não tivesse gritado, surtado e dizer, para, eu preciso ser ouvida, como a Rosa Parks fez naquele dia no ônibus, em que ela não se levantou, ficou sentada e o policial agrediu, mas ela não se levantou. Ela falou, eu tenho direito de estar aqui. E aí, às vezes, a gente precisa desse radicalismo para ter visibilidade, para ter esse avanço. Mas não generalizar. Não é porque, sei lá, ela não quer mais se depilar, que ninguém mais vai se depilar. Eu acho que a questão é a liberdade. Se a gente fala de feminismo, é ter o direito a essa liberdade. Todos têm esse direito. Então, não é nem a questão, por que ela se depilou, não. Mas por que você tá se perguntando por que aquela mulher tá depilando, não? O que as escolhas dela têm a ver na sua vida, entendeu? Porque se fosse um cara lá em Ipanema, ninguém vai ficar olhando pro peito peludo dele. A gente não. É gosto, mas eu acho que quando é uma mulher, tem essa pressão. Eu gosto muito daquela questão, o exemplo da mãe deixando a criança na escola ou o pai deixando. Quando é o pai indo pra reunião, é tipo, ai, que fofo, que pai presente. Ai, ele, nossa, e a mãe? Que absurdo uma mãe não ir na reunião de pais. Agora, quando é o contrário, a mãe ainda se sente culpada por estar colocando o emprego em primeiro lugar, como se ela estivesse colocando em primeiro lugar. Sendo que o feminismo, se na prática a gente for parar pra pensar, não fica pesado pra ninguém. É a gente equilibrar o jogo, deixar uma sociedade em que não é sobrecarregado você ser mulher e não é sobrecarregado você ser homem, e não ter essa separação de homem e mulher, porque na prática a gente trabalha junto, a gente é um coletivo. Acho que é meio sobre isso, é parar de banalizar e tentar entender. Acho que você combate esse pensamento com informação de verdade e olhando pra realidade dessas pessoas, olhando ao redor. Acho que a gente precisa aprender a observar e aí escutar. Escuta a sua avó, escuta as suas tias. Eu acho que os homens precisam escutar e pensar, se eu fosse a minha avó, eu me sentiria à vontade nesse espaço, acolhida. O que eu poderia fazer para as mulheres da minha família se sentirem melhor nesse espaço? Acho que quando você vai se colocando mesmo no lugar dessas mulheres, assim. E o radicalismo, acho que a gente não vê como uma coisa, assim, totalmente ruim, não generalizar, né? E sim focar na questão da liberdade, na liberdade de escolha, na liberdade de você ser quem você é. E isso as mulheres não têm. Elas não têm, às vezes, muito... não têm nem consciência disso. Aí acabam reproduzindo esse machismo, a própria mulher, assim. Então, a gente, infelizmente, vai ter mães, avós reproduzindo criação machista, porque é isso que ela vivenciou, né? Cresceu, mas a gente não pode falar, é assim mesmo, a sociedade é assim, vai ser assim, sabe? A gente tem que tentar sair disso, sair fora dessa caixinha. Parar de reproduzir. Acho que seria isso. Eu sempre falando muito. Como eu falei, você entende muito do assunto.
Assim que é bom, tem que falar mesmo. Mas se a gente for reparar, tipo assim, como eu tinha falado, do tempos antigos pra hoje em dia, a nossa cultura, ela mudou bastante. Hoje nós somos ouvidas, hoje nós temos vários direitos, né? A gente conseguiu ter essa voz ativa na sociedade. E para os homens, principalmente, que já foram acostumados com essa ideia de submissão, de que ele é, tipo, cabeça da casa, ele que manda e tudo mais, vocês acreditam que eles ainda têm medo de mulheres que são independentes, que tenham conquistado essa independência? Interessante. Eu acho... Ai, desculpa, eu te cortei. Imagina, amiga, vai falar. Não, essa questão de... você questionou sobre ter medo, né? Eu acho que o medo... Acho que o preconceito é uma forma de expressão do medo, né? Acho que quando a gente não conhece, gera muito medo. E eu acho que olhando pras minhas amigas, olhando pra nossa sociedade, acho que fica muito estampado bem claro, que bem claro, assim, pra gente, que se as mulheres fossem mais unidas entre nós, assim, o mundo seria, acho que, completamente diferente. Eu acho que isso assusta, né? O que é diferente assusta. Mas eu acho que não deveria ser assim. Acho que a gente podia usar toda essa força, essa união. É muito bonito, assim, a gente vê. Acho que atrás de cada mina que tem aqui, acho que de cada pessoa tem uma rede de apoio muito forte. A gente tem uma união muito forte. Às vezes a gente pode não ver isso do outro lado, né? É meio que competitivo, né? Biologicamente falando, né? O homem era pra ser mais competitivo, se a gente falar de biologia. Mas aí tem essa questão, o ser humano também dizem que a gente tem essa tendência ao egoísmo. Mas o medo é uma coisa irracional. A gente não pode esperar que seja uma coisa aceitável, né? Tentar achar uma lógica no meio. Mas eu acho que eu ainda acredito que o conhecimento é uma forma de barrar isso e não entender como uma sobreposição, mulheres acima do homem, homens acima da mulher. Mas a gente fala mesmo de equidade e não deixar esse medo, porque é uma coisa que a gente não conhece, mas não é por isso que tem que ser uma utopia, sabe? E acho que também quando a gente fala, sei lá, esse tabu da mulher no poder, esse medo, assim, acho que tem muito a ver mais com preconceito e das pessoas não quererem sair da sua zona de conforto. Eu acho que tudo que te tira da sua zona de conforto te cutuca muito. E pros homens é uma posição vantajosa, então pra eles vai continuar. Então coube a nós se retirar da mesa, né? Como o pessoal fala, coube a nós se levantar e falar assim, não tá legal. Se pra você tá bom assim, não tá. Pra gente não tá e não dá mais. E aí eles ficaram com medo, porque acho que muito tempo a gente ficou em silêncio, mas era um silêncio assim opressor. E acho que agora algumas mulheres gritam, né? Acho que tem meio. Mas aí vai vocês, meninas. Não sei se conseguiu entender. Concordo plenamente com o que a Bárbara falou, sabe? Durante muito tempo nós ficamos caladas, então isso acabou assustando bastante. Não só os homens, né? Mas acho que a sociedade em si, porque todo mundo sempre viu, ainda até hoje, gente, uma coisa que me irrita muito. A pessoa pega e fala assim, mulher é sexo sufrágio. Gente, se você falar pra mim que sou sexo sufrágio, eu quero voar no seu pescoço. Porque, gente, de sexo sufrágio a gente não tem nada, sabe? Só a mulherada sabe o quanto é difícil ser mulher, quanto é difícil você se posicionar, você ter voz. Muitas vezes a mulher, ela tem funções que muitos homens acho que não conseguiriam levar sozinho. Por exemplo, a mulher, ela consegue ser pai e mãe, ela consegue ser dona de casa, trabalhar fora, consegue ser estudante, ela consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. E mesmo assim ainda é rotulada ainda por muitos como sexo frágil. Então, a partir do momento que nós tivemos uma voz ativa, a gente mostrou que o poder feminino, ele é bem além do que as pessoas pensam, do que os rótulos que a gente vem recebendo ao passar dos anos. Eu acho que isso é muito bacana, viu? Porque não só dentro do feminismo, mas acho que dentro do dia a dia. A mulherada, ela mata um leão por dia, né? Pra poder mostrar quem ela é de verdade. Falando bem desse grito, né? A gente tem que dar, muitas vezes, em muitas situações, pra poder se posicionar, pra poder buscar, de novo, a essência do feminismo, que é a igualdade. Isso, às vezes, né, deixa algumas pessoas, até mulheres mesmo, com um pouco de medo, né? Então, sempre que a gente se diz feminista, as pessoas já falam, é aquela que vai querer fazer barraco se a gente falar alguma coisa que ela não vai gostar. É aquela que vai querer debater sobre tudo. Quando a gente fala de uma relação entre homem e mulher, em qualquer escala dessa relação, né, tanto amorosa quanto, né, no trabalho, em amizades, a gente às vezes tem que se podar, né, de algumas coisas que a gente pensa, algumas coisas que a gente
fala, pensando muito dessa forma. Tipo, se eu falar realmente tudo que eu penso, tudo que eu sinto em relação a tal assunto, eles vão me taxar de louca, vão me taxar de extremista. E eu acho que, assim, quando a gente pega a essência do feminismo, nenhuma mulher quer ser extremista, porque a gente não busca a superioridade, né? Como eu já havia dito, a gente busca a igualdade. Então, quando a gente grita, e aí as pessoas se assustam com isso, é porque a gente já tá na nossa, sabe, no auge da situação, a gente já tá extremamente cansada de ouvir, de falar, de tentar debater de uma forma amigável, digamos assim, sabe? Não tentando deixar tudo em panos quentes, né? Abafando a situação. Então, quando a gente grita, as pessoas realmente sentem essa força, esse uau, e algumas delas se intimidam, né? Então, acho que isso vem essa parte desse medo masculino, quando a gente fala mais alto, de quando a gente fala o que pensa, principalmente, não é nem o tom de voz, é só de falar o que pensa, isso amedronta muitas pessoas, muitos homens. Oi, gente, interrompi aqui rapidinho só pra avisar que, como esse assunto é muito importante, resolvemos dividir ele em 2 partes. Então fiquem ligados que em breve vamos lançar a parte 2 do feminismo, combinado? Espero vocês lá, até breve!